turma! Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar dos impactos das fontes de energia. Assunto esse que a gente já vem trabalhando em aulas anteriores. E agora vamos dar continuidade, falar dos impactos das fontes de energia. E para isso, no nosso roteiro, nós vamos compreender o impacto gerado pelas fontes de energia no meio ambiente e nos espaços humanizados. Ou seja, vamos relacionar energia com o meio ambiente e com espaços urbanizados, ou seja, espaços construídos pela sociedade. Acompanhe a leitura. Vamos falar dos impactos da energia hidráulica. 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém de usinas hidroelétricas, representando 42% da matriz energética brasileira. No país, existem mais de 200 grandes hidroelétricas, além das pequenas e microcentrais. Portanto, essa é a matriz energética mais utilizada no país. Olha, turma, realmente o Brasil é o país das hidroelétricas. Não é o maior produtor em hidroelétricas, é a China. Mas somos o que mais depende dessa fonte de energia. De todos os países do mundo, o que mais depende de hidroelétricas é o Brasil. O Brasil é o terceiro maior gerador nelas. É o que tem o maior potencial se quiser gerar. Tem um grande potencial porque tem muitos rios e são encachoeirados, velozes, com muita água. Boa parte do Brasil chuva, calor, fazendo com que eles não congelem. Todos esses fatores contribuem para o Brasil ser o país com maior potencial para a geração de energia. As hidroelétricas, gente, são energias renováveis. A fonte, a matéria-prima, é a água que a natureza nos fornece, ou seja, é de graça, você não tem que pagar, gastar com combustível, não, é a água que vai mover essa turbina. Mas, como o tema da aula são os impactos, eu queria listar para vocês os impactos ambientais das hidrelétricas. Quais são os impactos ambientais das hidrelétricas? Olha só, vou listá-los aqui, turma, e vou explicar para vocês. Deixa eu anotar aqui. Primeiro eu quero anotar para vocês. Rapidinho. Inundações. Claro, vocês viram na imagem, ao construir uma hidrelétrica, nós temos o represamento de um rio, ou seja, a barragem. E com a barragem vai se formar um grande lago. E esse grande lago, naturalmente, vai inundar o quê? Ou cidades, ou reservas indígenas, áreas agrícolas, projetos
áreas florestais, ambientais, de proteção ambiental. As inundações, turma, geram grandes impactos ambientais. Muitas cidades no Brasil deixaram de existir devido à construção de hidrelétricas. Muitas florestas, como por exemplo na região amazônica, florestas foram alagadas, inundadas, e isso fez com que a biodiversidade se perdesse. Inundações essas, gente, por exemplo, áreas de grandes projetos agropecuários foram inundadas. Eu destaco, por exemplo, a construção da usina de Itaipu, que fica no Rio Paraná, ali na fronteira do Brasil com o Paraguai. O lago de Itaipu inundou grandes áreas agrícolas, fazendo com que muitos agricultores perdessem sua terra. Foram indenizados muito pouco. A alteração no curso do rio é um outro problema muito sério. Por quê? Porque o rio, gente, ele tem a vazão das suas águas, ou seja, as águas escoam pelos rios. Quando eu faço uma represa, uma barragem, naturalmente eu vou estar alterando o curso do rio. Ao fazer essa represa e barragem, eu vou represar a água, controlando a vazão, ou seja, a água que circula pelo rio. E se eu altero o volume de água do rio, porque eu represei na barragem, naturalmente eu vou alterar o volume da água dele, a erosão dele, o transporte dele. A biodiversidade vai ser comprometida. Poluição do ar. Professor, como é que uma hidrelétrica polui o ar? É através dos micro-organismos que se decompõem no lago da barragem. Você tem a barragem, os micro-organismos que lá estão dentro do lago, que estão morrendo e se decompondo. E quando esses micro-organismos se decompõem, eles vão produzir gases poluentes. Que gases? O metano e o gás carbono, que são dois gases que provocam o aquecimento global, porque aumentam o efeito estufa. Repito para entender. Eu tenho uma barragem da hidrelétrica, eu tenho um lago. No lago eu tenho os micro-organismos se decompondo, produzindo dois gases que vão aquecer o planeta, que é o metano e o carbono. Isso vai promover a poluição do ar através da decomposição desses micro-organismos no lago da barragem da hidrelétrica. Reprodução dos peixes, meus amigos. A ciência chama de período da Piracema. No período da Piracema, os peixes nadam contra a correnteza, buscando a parte alta do rio para reprodução, desovarem. Mas quando estão subindo o rio, os peixes, ao encontrarem a barragem, a hidrelétrica, não vão subir. Isso vai comprometer a reprodução dos peixes. Então a Piracema, nas áreas das barragens, das hidrelétricas, ela vai ser comprometida, muito comprometida. Aí é um problema sério que precisa ser resolvido, né? E aí é onde está a realidade da construção de usinas hidrelétricas. Enfim, no Brasil, muita construção de usinas hidrelétricas geraram certos impactos ambientais. É por isso que precisamos cuidar, estudar melhor a construção dessas usinas, analisar. Professor, mas não tem soluções para o problema? Tem sim. Por exemplo, no caso das inundações, se for agricultores, indenizá-los para que possam adquirir outras propriedades. No caso de floresta, professor, existe uma estratégia para minimizar
o impacto à biodiversidade. É o chamado Projeto Arca. Projeto Arca, que é através Arca, em alusão mesmo à Arca de Noé. Quando o mundo foi inundado, não tem na passagem bíblica, que Noé colocou espécies na sua arca para resistir ao dilúvio, passar pelo dilúvio, né? Essa passagem bíblica. Em alusão a essa passagem bíblica da arca de Noé, faz-se o seguinte. Vamos supor que está sendo feita uma construção de uma barragem em um determinado local. Sabe-se que a barragem vai represar a água que vai alagar toda aquela região. O que é que os biólogos, ecologistas, ambientalistas e outros especialistas devam fazer? Naquele lugar, eles devam pegar, coletar espécies de animais e vegetais, de insetos, répteis, mamíferos, invertebrados e tudo que possam encontrar e capturar, retirar. Por exemplo, se lá na espécie nós temos tipo de onças, pega-se, captura-se algumas onças do local. Se tem aves, captura-se as aves. E assim, cobra, sapo, todos os seres vivos que possa se capturar, e florestas, árvores, pegam mudas de árvores, né, também, e transportam para um lugar seguro. E esse lugar, essas espécies ali vão ficar. Uma nova área vai surgir. Quando tiver a inundação, essas espécies não vão se perder, vão ter descendentes. Por quê? Porque levaram amostra, levaram espécies de cada tipo e levaram para se procriarem, reproduzirem em outro local. Isso foi feito, por exemplo, na construção da usina de Itaipu. O lago de Itaipu inundou uma área muito grande, turma. E o que é que foi feito? Simplesmente represaram, mas aí levaram os animais para outra região. É o chamado Projeto Arca. O Projeto Arca, ele ajuda muito a preservar aí essa realidade dentro de uma inundação. Alteração no curso de um rio. Uma solução legal é manter a margem do rio, preservar a margem dele, evitar o assoreamento. Com isso você vai proteger. Beleza, turma? Agora vamos para os impactos dos combustíveis fósseis. Acompanhe a leitura. Mesmo que quase metade da matriz energética brasileira seja renovável, a outra metade é representada pelo uso de combustíveis fósseis. O país ainda é bastante dependente deles, que tem o principal uso para geração de gasolina e óleo diesel. Cerca de 40% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Realmente o Brasil ele é um extremo dependente dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, principalmente. O Brasil utiliza combustíveis fósseis para produzir combustível, como eu falei a vocês, como a gasolina e o óleo diesel. Mas não somente para isso. A gente utiliza o combustível fóssil para produzir adubo, fertilizante, plástico, benzeno, tinta. A gente utiliza o combustível fóssil para combustão nas nossas termoelétricas, para gerar energia elétrica. As termoelétricas, elas queimam combustíveis fósseis para aquecer água, para essa água virar vapor, para mover turbina e acionar e gerar eletricidade. Ah, professor, então a gente usa combustível fóssil para gerar energia, combustível para os carros, utiliza nas fábricas e para a produção de derivados.
Os combustíveis fósseis são os mais usados no mundo inteiro. É a fonte energética mais usada, a do grupo dos combustíveis fósseis. E dos combustíveis fósseis, o mais utilizado, que é a fonte energética mais utilizada da Terra, é o petróleo, né, turma? E quais os impactos ambientais do uso dos combustíveis fósseis? Vou anotar aqui, turma. O principal problema dos combustíveis fósseis é que na sua combustão nós vamos lançar gases poluentes, como metano, nitrogênio e principalmente o gás carbono. E metano, nitrogênio e gás carbono, turma, são gases do efeito estufa. E aumentando o efeito estufa, nós vamos provocar o aquecimento global. E provocando o aquecimento global, nós vamos provocar alteração na temperatura do planeta, provocando um aquecimento, provocando, entre outras coisas, toda alteração na biodiversidade. Toda alteração na biodiversidade. Todo mundo sabe que o principal problema da humanidade, tudo, é o aquecimento global. Todo mundo sabe que o principal problema da humanidade é em termos ambientais, é o aquecimento global. E nós estamos vivendo um aquecimento global desenfreado. E esse aquecimento global vem provocando inundações, chuvas prolongadas em alguns lugares, secas em outros. O aquecimento global está provocando degelo das calotas polares, e isso vem contribuindo para inundações em áreas litorâneas, né? O aquecimento global vem alterando a reprodução dos micro-organismos, a multiplicação desses micro-organismos. E a alteração nos micro-organismos faz com que a biodiversidade toda seja comprometida. E uma das formas de poluição, além do aquecimento global, a queima dos combustíveis fósseis, nós temos a chuva ácida, que é a redução do pH da chuva, ou seja, do potencial de hidrogênio, provocando a acidez maior da chuva. E a chuva ácida, turma, provocado principalmente pelo lançamento de enxofre e nitrogênio. O enxofre, em contato com a água, ele vira ácido nítrico. E o nitrogênio vira ácido sulfúrico, deixando a chuva ácida. E essa chuva caindo ácida
ela vai corroer folhas, matando as árvores. Vai acidificar o solo, a água, os lagos, os rios. A chuva ácida, ela compromete a biodiversidade desses ambientes aquáticos. Nas cidades, a chuva ácida, ela vai corroer esculturas, fachadas de prédio e coisas desse tipo. É um problema sério. Produção de lixo. Claro, turma. Os combustíveis fósseis, eles produzem derivados. Vamos lá. Quais são os derivados dos combustíveis fósseis? Os derivados de combustíveis fósseis, turma, eu tenho plástico, benzeno, adubo, tinta, derivados de combustíveis fósseis, eu tenho, enfim, eu cito os principais: plástico, tinta, adubo, benzeno, e tudo isso, gente, é embalagem, tudo isso é lixo que vai contaminar. O lixo, gente, ele provoca sérios problemas para o ambiente. Beleza? E aí é um problema muito sério mesmo. E aí é preciso a gente entender que é necessário essa preservação, o uso racional dos combustíveis fósseis. No Brasil, cada vez mais a gente depende de combustíveis fósseis, principalmente para a produção dos combustíveis para os carros. O Brasil adotou o transporte rodoviário, o caminhão, e aí consome muito óleo diesel. E nas cidades a gente adota muito transporte particular, motos, carros pequenos. Isso gera um grande consumo. Do contrário, em muitos países aí, países europeus, por exemplo, o que eles fazem? Eles consomem ferrovias, trens, que consomem menos combustível. E nas cidades, o transporte coletivo prevalece. Aí, se eu tenho um transporte coletivo, trem, eu vou consumir menos combustível, menos gasolina, menos óleo diesel. Com isso, eu tenho uma menor queima de combustíveis fósseis. E olha, gente, que o petróleo ele pode contaminar os oceanos. Você tem aqueles derrames de navios petroleiros nos portos. Os navios petroleiros, quando chegam, que retiram todo o petróleo, eles vão limpar o convés do petróleo, do navio, retirando o petróleo do navio. E quando eles estão lavando os navios petroleiros, essa sobra de petróleo é jogada no mar. Aí é um problema, né, turma? Então, gente, é um negócio sério. A queima de combustíveis fósseis, ela prejudica muito, muito mesmo. Então a gente precisa se proteger, minimizar o consumo dos famosos combustíveis fósseis. A biomassa, acompanha a leitura. Essa fonte energética representa cerca de 8% da matriz energética do Brasil. A biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. O etanol é o biocombustível produzido por meio da biomassa e nos últimos anos o país produziu mais de 30 bilhões de litros desse combustível. A biomassa, turma, realmente é muito usada no Brasil, principalmente o álcool, o combustível que vem da cana de açúcar, o famoso etanol. E o Brasil produz vários tipos de biomassa. Por exemplo, a lenha, que é o carvão vegetal, para fazer o churrasco, por exemplo. A lenha, turma, ela vem ali da biomassa. Isso é um problema que vai gerar. E quais os impactos ambientais da biomassa? Vou anotar para vocês aqui.
eu tenho que plantar. Ou então eu tenho que retirar da floresta. Um exemplo de biomassa é a lenha, que a gente utiliza para aquecer fogo, padaria, casa, churrasco, fábricas, utilizam muita lenha. E para eu produzir a lenha, eu tenho que desmatar, retirar a lenha das árvores, dos troncos das árvores. E aí muitas árvores vão se perder, lógico, né? Retirei a madeira, desmatamento para obtenção da lenha. Desgaste do solo. É um problema sério, o desgaste do solo. Porque para produzir etanol, que é o álcool, eu tenho que plantar. E para plantar eu tenho que consumir o solo. E o Brasil é um grande celeiro agrícola, planta muita cana-de-açúcar para produzir álcool combustível. E isso gera desgaste do solo. E para eu plantar, eu preciso consumir água, turma. É lógico. E o Brasil desperdiça não, ele usa, porque não é desperdício. Plantar, usar água, mas se esse consumo é exagerado, isso pode comprometer os mananciais. O que é isso? Mananciais são reservatórios de água, como os rios, os lagos, a água do subsolo, tudo isso daí, turma, são reservatórios de água. E a gente consome essa água. A gente consome muita água para plantar. Para você ter uma ideia, o maior consumo da água pela humanidade é na agricultura e na pecuária. É para plantar e para criar. A cada tonelada de cana-de-açúcar, a gente consome várias toneladas de água. A cana-de-açúcar é praticamente a matéria-prima dela é a água. Então a gente vai consumindo muita água, vai explorando muita água. Isso pode comprometer o quê? O abastecimento da água no futuro. Contaminação. Uma coisa interessante. Por exemplo, a cana-de-açúcar, a planta cana-de-açúcar, ela produz uma substância tóxica, gente. Ela produz uma substância tóxica, a vinhaça, né? Ela produz essa substância tóxica porque para nenhuma outra espécie brotar. Chama-se isso de amensalismo. É natural dela, é inerente a ela, é da sua natureza. Produz-se a vinhaça. E aí essa vinhaça, ela contamina o solo, a água. E o lixo, né, turma? Porque quando você planta, resto de palhas, cascas, viram lixo. Viram lixo. É um problema sério. Se você olhar essas plantações aí, esses canaviais, né, vamos dizer assim, quando colhem a cana, fica aquele subproduto. Resto de plantação, gente. Resto de plantação, ela é a produção de lixo no campo. Um problema muito sério que nós temos no campo. Como também as queimadas. Como assim as queimadas? Olha, turma, preste atenção. No Brasil, nós temos muitas queimadas. Muitas queimadas. E essas queimadas, elas ocorrem principalmente para colher. Quando os boias frias vão fazer a colheita, quando os boias frias fazem a colheita, eles utilizam da queimada. O que eles queimam? Para diminuir a massa que vão cortar, a massa verde, diminuir a quantidade de insetos, pragas, cobras, né? Se o agricultor entrar no canavial verde, sem queimar, ele vai, como eu falei, gastar mais força para colher essa cana verde. E aí o Brasil, quando vai na época da colheita da cana, eles fazem muitas queimadas. E que você sabe, polui o ar.
O Brasil é o país que mais lança poluente, turma, em queimadas do mundo, em projetos agropecuários. Repito, o Brasil é o país que mais promove queimadas no mundo. Então, tudo isso são impactos promovidos pela produção da biomassa. Beleza? Vamos agora ver mais impactos. Energia eólica. Acompanhe a leitura. O Brasil é um dos países com maior capacidade de produção de energia eólica da América Latina. O Nordeste brasileiro, principalmente, é uma região com potencial de produção de energia por meio dos ventos. Essa fonte representa cerca de 8,5% da matriz energética brasileira. Olha só, 8,5% da matriz energética brasileira. Então, o Brasil é um país que tem muito vento, principalmente no nosso litoral do Nordeste. Boa parte do ano, o litoral do Nordeste é abençoado, vamos dizer assim, por vento. E esses ventos podem ser utilizados para a geração de energia, chamada energia eólica. Professor, mas quais os impactos da energia eólica? Qual, professor, os impactos da energia eólica? Vou anotar aqui, gente. Vamos lá, vamos ficar nessas duas. Poluição visual. Segundo os paisagistas, ambientalistas, ecologistas, esteticistas, arquitetos, na construção de um parque eólico, que eu coloco e instalo esses aerogeradores, isso pode contribuir para alterar a paisagem natural. Eles consideram uma poluição visual. Professor, isso é mínimo, mas é uma poluição. Porque o que era uma praia com sua beleza natural, de repente eu coloco vários aerogeradores, essas torres, nessa praia. Eles entendem que isso altera a estética natural. É o que eles chamam de poluição visual. E o barulho, turma? Olha, esses aerogeradores gigantes, movendo suas pás através dos ventos, e o barulho feito pelo gerador que está dentro dele, gera uma poluição sonora. E as pessoas que moram próximo de parques eólicos, elas acabam sentindo barulho. E não nos esqueçamos que barulho gera estresse, até doenças circulatórias, emocionais, psicológicas. Pessoas que ficam expostas ao barulho. E uma outra coisa interessante, uma curiosidade até, que nesses parques eólicos, devido ao barulho, algumas aves que migravam para se reproduzirem naquela área, devido ao barulho, podem não migrarem mais. Então, estudos biológicos, dos biólogos, eles já detectam lugares que o barulho dos parques eólicos impede que aves migrem para se reproduzirem. Tá vendo, turma, como até um inocente parque eólico, com a força do vento, pode provocar isso. A energia solar. Acompanhe a leitura. A energia solar ainda não tem grande representatividade na matriz energética brasileira. Com apenas 2%, mas é uma das fontes de renováveis disponíveis mais promissoras no Brasil. O Brasil, um país tropical, muito sol, o ano todo,
na maior parte dele, grande potencial solar. Quais os problemas da energia solar? Eu já vou até listá-los aqui. Também é considerado como poluição visual. Um outro problema sério, impacto ambiental, que eles consideram, é o consumo de matéria-prima Como assim consumo de matéria-prima? Olha, gente, esses espelhos fotovoltaicos, para produzi-los, gasta-se energia e matéria-prima. Um espelho desse, para ser construído, consome muita energia e muita matéria-prima. Quer queira, quer não, isso acaba sendo um problema de impacto na natureza, de consumo de recurso natural, de forma exagerada. E também, assim como os parques eólicos, os parques solares geram um impacto visual, a poluição visual, porque vão comprometer a estética natural daquele lugar. Beleza? Tá aí a energia solar. Olha, a nossa matriz energética, graças a Deus, apesar dela consumir principalmente não renovável, mas o Brasil no mundo é um dos países que mais consome energias renováveis, como a eólica, solar, a biomassa, que é plantando, né, renovável, e a hidrelétrica. Apesar de consumir principalmente não renovável, mas dos grandes países industriais, o Brasil é aquele que consome mais fontes renováveis. Isso é bom, né, gente? Energia renovável. O petróleo é muito usado, como eu falei para vocês, muito usado devido ao consumo de gasolina, de óleo diesel, o que é o modelo de transporte que nós adotamos, né? E o petróleo é muito consumido, demais. O Brasil precisa diminuir. E aí a gente tem uma fonte renovável, mas precisamos investir mais, muito mais. Precisamos sim investir mais em hidrelétricas, biomassa e principalmente, turma, em energia solar, eólica. Porque são energias limpas e o Brasil tem um grande potencial. Dá para investir. Esses investimentos passam por projetos de políticas públicas e tecnologia. Tecnologia e infraestrutura e busca de mercado. Vamos lá. Tecnologia, porque para ter energias modernas tem que investir em tecnologia, em pesquisas científicas. Infraestrutura é instalar mesmo o parque eólico, instalar o parque solar, entendeu? Instalar toda essa realidade que nós vivemos. E precisamos investir mesmo em infraestrutura. O Brasil peca muito no setor energético porque carece de políticas públicas apropriadas. A gente se prende muito aos combustíveis fósseis. E essa prisão aos combustíveis fósseis acaba comprometendo essa nossa realidade energética. Fala-se muito no consumo de petróleo, de óleo diesel, né, gasolina. A gente acaba se esquecendo que nós temos os biocombustíveis, porque somos um país grande, que dá para plantar nele todo. Dá para plantar. E se dá para plantar, turma, por que a gente não investe? Políticas públicas. Essas políticas públicas, elas devem levar em consideração o grande potencial que temos. Temos sim, gente, um grande potencial. Mas precisamos investir. Precisamos cada vez mais nos estruturarmos para podermos superar as crises energéticas que temos. O Brasil cada vez mais consome energia, a população cresce, cidades aumentam, a economia, fábricas surgem, plantações também. E tudo isso é consumo de energia. Na casa da gente, cada vez mais nós
aumentamos o consumo de energia. Esse aumento do consumo de energia tem que ser acompanhado de oferta de fontes de energia. Se nós não fizermos isso, podemos entrar em crises energéticas. Um país como o nosso, gente, rico em biodiversidade, em recursos naturais, não pode se deixar a viver essa problemática energética dessa forma. Então, é respeitar a natureza, entender as potencialidades e buscar cada vez mais energias mais limpas. Bom, turma, com isso nós vamos fechando a nossa aula de hoje. Trabalhamos os impactos das fontes de energia. Energia eólica, solar, das marés. Aliás, das marés não. Eólica, solar, combustíveis fósseis e as hidrelétricas. Agradeço pela atenção, dedicação, concentração e anotação. Espero ter contribuído para o estudo, o entendimento dos impactos das principais fontes de energia da atualidade. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!